Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Chegamos ao final de mais uma semana durante a qual não se passou nada de muito relevante por aqui. No Judiciário, tivemos a estreia de Cássio Nunes fazendo jus à sua alcunha de garantista, entre aspas, e votando em perfeito alinhamento com as posições de Gilmar Mendes em um caso que ainda pretendo discutir aqui no canal. No Legislativo, nada aconteceu, não temos sequer notícias dos nossos deputados e senadores. Enquanto isso, o Executivo continua a trazer suas mesmas bravatas de sempre. Essa semana, depois de festejar um suicídio, Bolsonaro praticamente declarou uma pseudo-guerrinha aos Estados Unidos e em seguida nos brindou com mais uma bravata, dessa vez relativa à pandemia, e disse que agora tudo é pandemia, que um dia todos vamos morrer e que temos de deixar de ser um país de maricas. O que vocês acharam dessa declaração? Vocês acham que esse tipo de afirmação é compatível com o decoro, com a liturgia do cargo, para dizer o mínimo? Vamos analisar um pouquinho, começando pelo significado do núcleo da frase de Bolsonaro, a palavra marica. Segundo o dicionário Wise da língua portuguesa, marica tem principalmente duas definições, duas acepções. A primeira diz respeito a um ser masculino com trejeitos efeminados, praticamente um ser homossexual do gênero masculino. E a segunda diz respeito a alguém que denota covardia, que parece sentir medo, alguma pessoa muito afeita a medos. Em relação à primeira acepção, Bolsonaro, que se diz tão afeito à arte da guerra, deveria saber melhor que ninguém que a história é repleta de grandes generais que foram homossexuais e nem por isso deixaram de ser bravos e valentes no campo de batalha. Querem um exemplo? O coronel inglês T.E. Lawrence, o icônico Lawrence da Arábia, um arauto das liberdades individuais, lá no início do século XX, na Primeira Guerra, que se lançou literalmente na Arábia, pelos desertos, para lutar pela liberdade daqueles povos que se matavam em verdadeiras guerras fratricidas. Isso para não falar em diversos generais da antiguidade que foram reconhecidamente gays e nem por isso eram menos valentes no exercício do seu ofício militar. Mas talvez Bolsonaro não conheça nenhuma dessas figuras, não é mesmo? Em relação à segunda acepção, que é a que mais nos interessa aqui no nosso vídeo, acredito que Bolsonaro, desde sempre, desde que se lançou na vida pública, antes mesmo de chegar ao Planalto, vem dando mostras de enorme covardia, muito medo, um temperamento covarde. Em primeiro lugar, alguém que defende tortura, que sabidamente defende tortura, só pode ser um temperamento muito covarde. Porque pensem aqui comigo, o torturador, na verdade, ele sabe que é incapaz de vencer o seu oponente na luta homem a homem, corpo a corpo. E exatamente por isso ele precisa de uma equipe ao seu redor para imobilizar aquele adversário, deixá-lo completamente vulnerável e aí sim nas suas mãos para que ele possa usar aquele corpo e proceder a toda espécie de maus tratos. Portanto, acredito que esse entusiasmo, essa defesa incondicional da tortura, seja antes de mais nada um sinal de enorme covardia. Desde que chegou ao Planalto, Bolsonaro também tem se revelado o mesmo covarde de sempre. Por exemplo,
A suposta tentativa de interferência na Polícia Federal para resguardar sua prole é um sinal de covardia, é o reconhecimento da culpa das pessoas envolvidas, é o reconhecimento de que, sob o império da lei, na ordem do direito, em um Estado de direito efetivo, aquelas pessoas seriam punidas e, desse modo, lança mão de um ardil, lança mão do seu cargo, se aproveita dessa posição beneficiada do seu cargo para tentar salvaguardar a prole, uma mostra terrível de covardia. Querem outro sinal incrível da covardia de Bolsonaro? Vocês imaginam uma posição mais covarde do que a omissão de Bolsonaro no plano econômico, que não realiza uma privatização sequer, que não procede a uma reforma administrativa séria? Isso é covardia, é medo sim, é pavor de um presidente que se recusa a mexer no vespeiro ligado a interesses de corporações muito poderosas do serviço público. Mais uma vez, a face incrivelmente covarde de Bolsonaro. Querem outra prova de covardia? A declaração muito recente de que iria financiar um programa eleitoreiro de transferência de renda com fundos da educação e de precatórios nada mais é que covardia. Covardia, ou seja, recusa de um governante de cumprir com as suas obrigações. Isso é covardia, isso é medo para financiar um programa com o qual ele pretende se reeleger. Portanto, Bolsonaro e sua prole só dão mostras de covardia. E aí fica a pergunta que não quer calar, tendo em mente aquela nossa definição lá do Wise sobre a palavra marica. A pergunta é a seguinte: Bolsonaro, afinal de contas, quem é o marica nessa história? Pensem, reflitam e vamos encontrar essa resposta por nós mesmos. Antes de me despedir, gostaria de aproveitar essa oportunidade mais uma vez para lembrar a vocês que no domingo teremos eleições municipais, uma ocasião de fortalecimento da democracia, de escolha dos nossos representantes no município, no executivo municipal e no legislativo, na Câmara dos Vereadores. Por favor, não menosprezem essa ocasião, não desperdicem o seu voto antes de escolherem, de elegerem seu mandatário, de conferirem essa procuração para a pessoa A, B ou C. Estude o histórico daquela pessoa, veja se o seu candidato ou seu suposto candidato está efetivamente comprometido com a contenção de gastos públicos, que atualmente é o principal problema nesse país, a raiz de todos os outros. Vejam se o seu candidato está disposto a cortar privilégios de terceiros e os seus próprios. Veja se os seus candidatos vão escolher seus assessores por critérios técnicos, por critérios de mérito, ou se vai continuar tudo mesmo na cultura do compadrio. Por favor, não desperdicem essa ocasião. Eu insisto aqui no canal, tenho participado de lives diárias lá no Novo, já comentei a respeito, na live do Alexandre Popó, do Partido Novo, que também é candidato a vereador, onde temos comentado pautas municipais, nacionais, mas até as eleições, mais pautas municipais, e temos discutido vários assuntos do interesse do nosso município aqui do Rio de Janeiro, de que forma nós podemos defender as liberdades individuais do cidadão aqui do Rio de Janeiro, de que forma nós podemos estimular empreendedorismo, de que forma nós podemos promover uma vida melhor, um cotidiano mais ordenado no dia a dia da nossa cidade. Essa discussão é importantíssima e esse é um momento de reflexão. Aproveitem, por favor, o que resta, os próximos 2 dias,
para meditarem e, sobretudo, para não desperdiçarem o seu voto. Esse é o poder que cada cidadão possui nas mãos de escolher o seu representante, o seu mandatário. E assim desejo a todos uma ótima eleição, uma eleição precedida de boas reflexões, de uma boa avaliação de todas essas pessoas que no momento eleitoral todas se pretendem muito simpáticas, muito amigáveis, mas quando vamos ver na prática não é bem assim. Então, dediquem algumas horas a estudar o perfil, o histórico dessas pessoas, dos partidos. Observem se o partido daquele seu candidato utiliza recursos públicos em campanha. Esse é um critério importantíssimo para a gente poder já analisar, já estimar o que aquele candidato irá fazer uma vez eleito. Então aproveitem o dia de amanhã para estudar, porque esse estudo certamente vai valer muito a pena. Teremos os próximos 4 anos ou para nos alegrar com a nossa escolha ou para lamentar profundamente. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.